Olá, meu nome é Rafael Marcansoni, sou aluno do programa de mestrado em contabilidade da UFSC e hoje eu vou apresentar o artigo Financial Statements Not Required, que foi publicado este ano, de 2024, no Journal of Accounting and Economics, e ele tem em sua autoria dois pesquisadores norte-americanos e um pesquisador alemão. Resumidamente, esse artigo ele vai falar um pouco sobre o declínio das solicitações de informações financeiras atestadas no contexto de mercado de crédito norte-americano. Bom, para iniciar a apresentação, vamos falar um pouco sobre a contextualização em que esse artigo foi escrito. Bom, e para contextualizar um pouco do estudo, começo citando que a pesquisa contábil positiva ela argumenta que as demonstrações financeiras atestadas elas vão surgir no mercado não apenas por questão de regulamentação ou exigência legal, mas também porque elas vão fornecer, principalmente para os bancos, uma importante ferramenta de análise de crédito e monitoramento de crédito. Só que ao mesmo tempo que ela vai ter esse viés de relevância de servir informação ao seu usuário, ela também vai apresentar alguns problemas, como a tempestividade da informação, o custo de produção dessa informação e também quando a gente começa a olhar o desenvolvimento tecnológico e a mudança da estrutura no mercado de crédito norte-americano e como isso vem tomando espaço e substituindo um pouco essa exigência por demonstração financeira atestada. E é nesse contexto em que o estudo foi estabelecido. Entender como o surgimento de novas tecnologias, a mudança no mercado de crédito norte-americano está relacionado com o declínio das solicitações de informações financeiras atestadas por parte das instituições bancárias americanas. Sobre a apresentação do problema, de forma bem simples, até porque já foi contextualizado o estudo, mas o problema principal ele pode ser resumido a esse gráfico, que ele vai demonstrar um ponto muito relevante, que é, em 2002, cerca de 57% das declarações que foram fornecidas para os bancos na hora de tomar um crédito era algum tipo de relatório atestado por um contador. E já esse número, em 2017, cai para cerca de 33%. Então, o estudo vai focar na investigação se essa tendência tem alguma fonte específica causando essa redução ou o que está acontecendo no mercado para esse comportamento ser explicado. E já fazendo o gancho com a hipótese, saindo da apresentação do problema, a gente tem o problema que é o declínio relevante, acentuado das informações contábeis, das informações financeiras que eram atestadas e disponibilizadas para o banco em 2002, e esse número é muito menor quando a gente olha para 2017. Quando a gente tenta estabelecer o que de fato está causando essa redução, o estudo ele vai partir de duas hipóteses. A adoção de novas tecnologias está impactando essa redução e a entrada de credores não bancários no mercado de empréstimos de financiamento norte-americano também contribuem para essa redução nos números de informações solicitadas por parte dos bancos. Então, a gente pode resumir a hipótese em as atuais e as constantes mudanças no mercado de empréstimo desempenham um papel na explicação no declínio de cobrança das AFS. De forma bem específica, a adoção de tecnologia ela vai ser capturada no estudo quando a gente olha para a empresa Paynet. A empresa Paynet ela seria um correspondente ao SPC Serasa no mercado americano e o SPC Serasa aqui no contexto brasileiro, onde ela vai fazer um compilado de informações financeiras, não financeiras das empresas e vai vender essa informação em formato de score ou de rating para as instituições. E essas instituições bancárias ou não bancárias vão poder utilizar essas informações para atribuir e monitorar o crédito dos seus clientes. E isso vai fazer com que a obrigatoriedade de demonstrações financeiras atestadas caia durante o ano. Então, a hipótese base do estudo vai ser isso. Com a entrada de novas tecnologias,
a exigência por demonstração está sendo substituída, porque os bancos e essas outras instituições estão utilizando essas outras ferramentas para atribuir e monitorar o crédito. E já o ponto da entrada de credores não bancários nesse cenário, ele vai ajudar a explicar a hipótese, a explicar esse declínio, principalmente quando a gente olha a questão regulamentar das instituições financeiras. Quando comparado com essas instituições não bancárias, a regulamentação é muito menor. Então, diversas exigências que os bancos precisam atender uh, focado no mercado, a questão de formalização da análise de crédito, demonstração de resultado, demonstração de balanço analisada para poder atribuir esse crédito pela instituição. Então, tudo isso precisa ser formalizado por um banco. Já para essas empresas não banco, tudo isso não é obrigatório. Então, essas empresas não banco podem facilmente substituir essa análise de demonstração atestada por essas outras informações que essa nova abordagem tecnológica fornece. Por exemplo, a empresa Paynet fornece já um score ou uma análise de crédito pronta, e essas instituições não financeiras não precisam seguir determinadas regulamentações, então elas podem utilizar de forma direta essa informação. Com isso, ganhando ali vantagem competitiva no mercado e se tornando mais presente, mais relevante. Então, são esses dois argumentos que sustentam a hipótese principal do estudo. Agora, falando um pouco sobre a base de dados e a modelagem que foi utilizada, o estudo ele não teve uma única fonte de dados, ele foi construído, a base de dados foi construída com informações de diversos locais. Acho que a principal que a gente pode citar é a RMA, que é uma associação norte-americana sem fins lucrativos, que o objetivo principal é gerenciar e promover princípios sólidos nessa prática de risco na indústria financeira norte-americana. Então, eles têm esse compilado, uma base de dados dos contratos de empréstimo, e eles fazem alguns estudos estatísticos sobre essas bases de contrato, e foi essa base que foi utilizada para o desenvolvimento desse estudo. Além disso, também foram construídas uh, algumas camadas adicionais na nossa base de dados, considerando o número de contadores registrados por condado, estado, e isso foi utilizado como variável de controle e variáveis para fins do modelo de regressão. E também foi utilizada a base de dados EDA, que é uma base de dados organizada sobre as UCCs. As UCCs ela é uma espécie de formulário que vai demonstrar quem está tomando crédito, quem está cedendo crédito, qual que é o produto que está sendo financiado. Então, essa base de dados ela fornece a possibilidade de segregarmos na regressão o que é uma instituição financeira e o que não é uma instituição financeira, uma instituição banco, não banco. Então, essa base EDA vai ser utilizada na regressão para esse contexto. E um pouco sobre a modelagem, foi utilizado a base de dados dos períodos de 2002 a 2017 dos credores que compartilharam dados com a RMA. E o modelo de regressão utilizada foi um modelo multinível, os dados foram organizados em painel. O modelo multinível foi utilizado até para poder identificar os efeitos fixos e randômicos das regressões. Então, uma das justificativas foi nesse contexto de poder segregar o que foi um efeito explicativo fixo ou randômico. Bom, aqui o ponto principal é demonstrar os resultados da análise exploratória realizada pelos autores. Os autores tiveram uma preocupação muito grande em não capturar efeitos de casualidade ou tendência de mercado nos resultados das regressões. Então, uma série de estudos exploratórios foram realizados e, com isso, os gráficos demonstram de forma muito clara que, independente dos tipos de relatório, tamanho da empresa, credor, valor do crédito, setor de atuação, região, é observado um declínio nas solicitações dessas informações por parte das instituições financeiras. Então, esses tipos de agrupamentos não explicam o declínio em si, o que ajuda a dar sustentação à validade da hipótese desenhada. Agora que a gente tem uma hipótese estabelecida, uma análise exploratória feita,
a gente consegue de fato entrar na parte estatística. Mas antes de entrar na parte estatística voltada a essa questão dos credores não banco, foi feito um estudo utilizando aquela base de dados DEA com os UCCs, aonde demonstra muito claro a já existência desses credores não banco no mercado desde antes dos anos 2000, mas que ganhou muita popularidade ali nos anos de 2005 a 2010, principalmente em decorrência da crise, onde a gente mostra um efeito oposto nos bancos, né? Os bancos restringindo o crédito, enquanto esses não bancos aumentando esse volume de crédito. E agora, focando na parte estatística propriamente dita, a gente tem a equação de regressão utilizada, os principais resultados obtidos e, de forma resumida, a gente pode citar que as originações bancárias são quase 2 vezes mais sensíveis do que as originações não bancárias à oferta de serviços de contabilidade numa determinada região. Ou seja, as instituições não banco têm uma reação muito menor se não existirem. Uh, Aqui eu vou traduzir como escritórios ou contadores naquela região, ou seja, a princípio eles não precisam tanto dessas informações atestadas por contadores. Então, ter menos profissionais de contabilidade ou escritórios capazes de fornecer essa declaração financeira atestada não impacta a sua operação. Já foi visto o oposto para as instituições financeiras bancárias. Ou seja, os bancos eles são muito mais impactados quando eu não tenho a presença de tantos contadores naquela região, o que demonstra, de fato, que os credores não bancários eles vêm crescendo no mercado, em parte, e explicando esse declínio, justamente por não dependerem tanto dos contadores na hora de fazer essa análise de crédito. Agora, falando um pouco sobre a regressão utilizada para estudo da adoção de novas tecnologias, foi exposto a regressão, a equação de regressão, bem como os resultados. Mas aqui acho que o ponto principal que vale destacar é que quando a gente olha aquele gráfico do declínio da solicitação de demonstração financeira atestada, eu parto de 57 em 2002 para cerca de 35, 36% em 2014 e 33% em 2017. Mas ao mesmo tempo, a, a minha a minha medição, a minha métrica de adoção de tecnologia, ela subiu nesse período. Ou seja, enquanto eu tenho uma redução na solicitação de demonstração financeira, eu tenho um acréscimo na minha taxa de adoção de tecnologia. Essa taxa de adoção de tecnologia, ela foi feita fazendo uma proporção dos contratos que foram originados naquele determinado lugar, naquela determinada localidade, setor, estado, por membros credores que fazem parte da Paynet. Indo para a conclusão e sendo muito objetivo, os diversos procedimentos e regressões realizadas demonstram que, de fato, a adoção de novas tecnologias e a entrada de forma mais expressiva no mercado financeiro de crédito norte-americano ajudam a explicar essa redução das solicitações de informações financeiras atestadas por parte das instituições financeiras na hora de conceder o crédito aos seus clientes. E como sugestão para futuros estudos, ficam 3 principais pontos. O primeiro é entender de forma mais aprofundada a utilidade dessas informações financeiras atestadas, considerando essas mudanças na regulamentação atual de auditoria e nas normas contábeis. Um segundo ponto seria entender e pesquisar mais a fundo o impacto da tecnologia como agente de transformação na profissão contábil e também como agente que pode vir a substituir alguns serviços fornecidos atualmente pelos contadores. E em terceiro, mas não menos importante, entender de forma clara e objetiva se esse declínio na solicitação das informações financeiras atestadas estão também sendo visualizadas e observadas na prática
na parte da produção dessas demonstrações pelas empresas. E agora, indo para a conclusão efetiva, gostaria de agradecer a todos pela atenção. Disponho aqui minhas informações para contato. E como disclaimer final, gostaria de chamar a atenção para algumas opções que foram feitas na apresentação. A primeira que eu gostaria de dar destaque é a não apresentação do referencial teórico. O estudo ele é majoritariamente quantitativo, então não que o referencial teórico não seja importante, muito pelo contrário, ele dá um viés de conceitos e uma sustentação teórica relevante para os argumentos utilizados na construção da hipótese e nas análises estatísticas, mas ele não era o foco principal, no meu entender, era o estudo estatístico propriamente dito. Então optei por não trazer, mas está disponível para leitura no artigo para todos. E o outro ponto é: o artigo se preocupou em fazer diversos estudos de robustez e que elevassem a qualidade e a confiabilidade nos resultados obtidos, e foi opção não trazer até para restringir um pouco a quantidade de informações apresentadas aqui. Então, com isso dito, de fato, agora me coloco à disposição para esclarecimentos e mais uma vez agradeço a todos pela atenção.